Olá, esses dias atrás a gente estava fazendo um culto do Evangelho aqui na nossa casa e nós abrimos no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E abrimos numa divisão do capítulo que era uma instrução dos espíritos, do espírito Erasto, e essa instrução se chamava Missão dos Espíritas, e ele vai, entre várias orientações que ele nos dá lá no capítulo, nessa parte do capítulo, ele diz aos espíritas, alerta aos espíritas o dever que nós temos de divulgar o máximo possível da nossa doutrina, do espiritismo, porque é uma doutrina que consola, traz muita orientação, que nos serão benéficas aí para seguirmos as nossas vidas. Então ele nos pede lá que a gente divulgue a doutrina. Eu nunca me importei demais assim, nunca me preocupou quando eu passava por esse capítulo, porque eu já fazia estudos regularmente lá onde eu trabalho, lá no grupo, no centro que eu faço parte, no grupo Espírita Emmanuel. Então, como lá de vez em quando sou eu quem fazia os estudos, eu sempre passei pelo capítulo, falei, mas não, estou fazendo, estou divulgando. Mas agora, por causa de pandemia e tudo isso, acabou que eu parei, desde março o centro está fechado, então não tem tido a divulgação e eu também fiquei acomodado, nunca pensei em gravar vídeo, em mandar, em expor em alguma rede, alguma coisa. Mas dessa vez, essa semana, quando eu li, eu falei, poxa, eu estou muito parado, eu vou fazer aqui alguma coisinha, vou falar a forma que eu compreendo, falar um pouquinho aqui, não tem também nenhuma competência para divulgar muita coisa, mas uma basezinha, alguma coisinha eu já compreendo para poder dividir, né? E aí, então, eu resolvi fazer, mas sempre tendo muito cuidado, e lá mesmo, lá no centro, a gente sempre foi muito orientado. Numa das primeiras palestras que eu assisti lá, o nosso irmão nos chama muita atenção, porque quando a gente começa a frequentar a casa, começa a compreender o espiritismo, vai se encantando, achando tudo assim muito bonito, muito racional, muito verdadeiro, e a gente quer transformar todo mundo em espíritas. E saímos, em toda a conversa, a gente já quer colocar o espiritismo, já quer convencer as outras pessoas. Ele falou assim, não façam isso, porque uma pessoa pode estar lá equilibrada, seguindo ali o seu caminho, com a sua fé, com a sua compreensão das coisas, e ela já vem firmezinha ali, enfrentando as dificuldades e sempre numa linha reta de comportamento, de caráter, baseada no que ela acredita. Aí você chega lá e bota um monte de informações novas na cabeça dela, confunde tudo o que ela estava acreditando, então você lhe tira a base que ela tinha e às vezes não consegue colocar outra coisa no lugar. Vocês não façam isso, vocês tenham muito cuidado quando falar da doutrina, quando falar de reencarnação, de tudo isso, porque pode causar uma confusão que você depois não consegue, não vai estar ao lado da pessoa para lhe dar o suporte que ela vai precisar. E a hora que ela passar por uma dificuldade, a hora que surgir um problema, ela vai estar totalmente sem base. Então, a gente sempre falou, eu só falo em espiritismo, raramente fora de lá da casa espírita, mas só lá, porque lá as pessoas vão até lá, se sentam lá e querem ouvir, têm curiosidade, querem entender, querem se aproximar. Então elas foram lá em busca. Eu não fui em cima de pessoas que não estavam nem pensando em nada, nem se preocupando com isso, e eu vou lá e enfio uma porção de ideias na cabeça dessa pessoa, causando confusão e não ajuda. Então, eu vou fazer alguns vídeos aqui, eu espero fazer alguns vídeos aqui, mas sempre tendo esse cuidado. E quem não estiver precisando, quem não estiver interessado, para quem tiver a curiosidade de saber o que seja o espiritismo, para ouvir principalmente algumas mensagens de Emmanuel, que ele tem uns livros de página, em que ele pega uma frase da Bíblia e dá uma explicação que às vezes a gente não entende nada do que aquela frase queria dizer, e ao ler ali a explicação do Emmanuel, a coisa entra claramente, várias coisas
conforme a gente vai lendo a página, várias coisas vão entrando no nosso conhecimento, na nossa mente, na nossa compreensão, facilitando aí a nossa fé, a nossa compreensão das coisas. Então é isso que eu vou procurar fazer. Eu não vou ler a página, eu vou ler antes, não aqui no vídeo, vou ler, aí vejo lá o que era a frase da Bíblia, o que a Emmanuel explica, o que eu entendi mais ou menos, e vou procurar trazer aqui para a gente, quem tiver interessado, e cada vez se fortalecendo mais. Porque a ideia da doutrina, o Evangelho de Jesus, pretende, como já é de Jesus, como diz, é de Jesus, a gente pretende seguir com os ensinamentos de Jesus. Então, quando a gente começa a estudar o Evangelho, quando abre o Evangelho, a primeira coisa que nós encontramos lá é o prefácio, e esse prefácio que foi ditado pelo Espírito de Verdade, um espírito que acompanhou o nosso Allan Kardec por toda a codificação da nossa doutrina, esse Espírito de Verdade apresenta para nós o que seja o Espiritismo, o que é o Evangelho, o que nós vamos encontrar ali dentro. Então eu não vou repetir aqui todo o prefácio, mas vou falar o comecinho ali, que é muito interessante e é onde a gente já compreende aonde nós estamos entrando. Então o Espírito de Verdade diz assim: os Espíritos do Senhor, qual um imenso exército que se movimenta, ao receber uma ordem de seu general, se espalham por toda a superfície da terra. Vêm como estrelas cadentes para iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. No segundo parágrafo, ele fala: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas sejam restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para glorificar os justos e para dissipar as trevas. E aí ele continua com esse trecho, com esse prefácio. Então é muito interessante a gente compreender tudo isso, a gente entender, ver a grandeza dessas palavras, porque o Evangelho é exatamente isso. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, quer dizer, espíritos de luz, que têm muita experiência, muito conhecimento, vêm como estrelas cadentes, vêm espalhadas aí por todo o planeta, mandaram mensagens e Allan Kardec foi recolhendo para codificá-las. Então, mandaram mensagens para iluminar os nossos caminhos, porque a gente está vivendo a vida sempre viveu a vida muito materialmente, sem preocupação com a alma. E a preocupação de Jesus Cristo, e agora a preocupação da doutrina espírita, é exatamente com a nossa vida futura, com a nossa alma, com o nosso espírito, como vai ficar, como vai seguir após o túmulo, após a morte. Vai continuar, mas só que sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento, e principalmente por causa não só do conhecimento, mas também pelo comportamento, por se comportar totalmente fora das necessidades do espírito. Nós temos lá na introdução os precursores da doutrina espírita, que são Sócrates e Platão, e uma das perguntas de Sócrates é muito interessante. Ele veio, acho que 600 anos antes de Jesus Cristo. Então ele fala lá, filósofo, pensando, foi buscando ali o que seria verdade, como é que as coisas aconteciam, foi observando, claro que ele trazia conhecimentos já, mas ali nas suas observações ele conclui que o homem tem um espírito, que esse espírito dura para sempre, que não é o caso do corpo. Então ele faz uma pergunta, como é que pode um homem, tendo um corpo que vai viver por alguns anos e uma alma que vai viver para sempre, ele prejudica, compromete essa alma em benefício de alguns prazeres momentâneos. Então é isso que a gente faz por causa de... A gente não tem ideia do que seja eterno, viver eternamente. A gente não pensa nisso. Vai tocando a vida diariamente sem nos preocuparmos com o espírito. Só que chega lá, não tem nenhuma bagagem, nenhum preparo, nenhum mérito, porque foi tudo feito aqui, tudo em nome de ganhar mais dinheiro,
de ter mais alegrias, ter mais prazeres, e aí vamos alimentando egoísmo, vamos alimentando vaidade. Então, Jesus Cristo falou na sua passagem por aqui, os seus ensinamentos são de ter esse cuidado com a vida futura, se preparar para a vida futura. E o Espiritismo vem dar continuidade a isso. A importância de nós valorizarmos as nossas atitudes em benefício da nossa continuação da nossa vida após a morte. Ainda falando sobre a divulgação do Evangelho, eu me lembrei aqui que São Francisco de Assis nos falava assim: preguem sempre o Evangelho, o máximo de vezes por dia, durante toda a sua vida, preguem o Evangelho. Se precisar, usem até as palavras. Então, tudo que a gente vai estudando, tudo que a gente vai compreendendo, é para nós colocarmos em prática. E as pessoas que estão à nossa volta vão aprendendo com o nosso comportamento, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de entender as coisas. E eles assim vão aprendendo o Evangelho. Então, somente palavra e toda hora lição de moral, lá está escrito isso, assim, assim, lá. Não é essa a ideia nem do Espiritismo, nem de Jesus. A ideia era nos transformar. É para isso que a gente tem que nos voltarmos o máximo que a gente puder quando for compreendendo a reencarnação, a existência do Espírito eternamente. Então, como apresentação minha justificando por que eu estou fazendo esse vídeo, essa é a nossa primeira tentativa de começar a divulgar a nossa doutrina espírita. Eu vou procurar falar sempre rapidamente, assim, 12 minutos, 13, 15 no máximo, para não ser nada cansativo, porque às vezes a gente vai assistir alguns estudos no YouTube ou qualquer coisa, ou qualquer outra forma de assistir um vídeo. A gente vai assistir, mas aí leva 1 hora, 55 minutos, aí a gente fala, nossa, fica esse tempo todo, acaba que para a gente sentar e ouvir, fica uma coisa longa que a gente fala, não, depois eu vejo. Então eu vou procurar fazer coisas curtas para quem tiver interesse, rapidamente a gente traz uma ideiazinha e nós vamos assim ao longo do tempo fortalecendo alguma coisa dentro de nós, se a gente conseguir compreender Jesus Cristo, compreender a nossa razão de estar, da nossa vida, da nossa encarnação. Então é isso, muito obrigado. Até.